Bom dia, boa tarde, boa noite. Chega pra cá que vai começar mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Como é que você tá, Lara? Eu tô bem demais. Tinha tempo que você não falava esse bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tava sentindo falta. Eu falei, uai, cadê, gente? O Pedrão esqueceu do bom dia, boa tarde, boa noite? E hoje mais um podcast especial pra vocês. E um assunto que a gente traz pouco pra cá. Mas a gente vai entrar hoje na pecuária. Não é por aí, gente. Só vou dar esse spoilerzinho aí pequenininho. A gente gosta muito de falar sobre lavouras, mas hoje a gente vai falar sobre pecuária. Não, aqui a gente fala de tudo. É roça, é boi, é carneiro. A gente tem que falar de galinha aqui, que a gente de peixe, a gente tem... De porco, que a gente não falou pra mim ainda. nos comentários aí de um produtor aí de ovinos, de suínos, de equinos, enfim... Sugere aqui pra gente no comentário que nós vamos atrás aí pra poder entrevistar essa pessoa. Boa ideia. Beleza? Mas nós estamos começando mais um episódio, então você já inscreveu no canal, já deixou seu like, né? Não precisa nem avisar você que tá aí ouvindo, que já tá assistindo. Já deixou o comentário, que você já falou pra deixar. Isso, você já falou, deixou o comentário. E é isso aí, então roda a vinheta. Então seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do nosso querido Agro2. Mais um episódio para enriquecer o nosso conteúdo aqui do nosso canal no YouTube e no Spotify. Lembrando que agora nós temos também um canal de cortes, né? Porque a gente sabe que às vezes tem uns episódios que ficam um pouquinho longos, né? Porque a prosa é muito boa, a gente entra na conversa aqui, mas a gente faz assim, uma série de cortes de pequenos vídeos para você assistir de uma forma mais rápida. Você Exatamente. que tá meio sem tempo. Você dá uma olhadinha lá, viu aquele minutinho, se interessou, aí você vai lá pro YouTube e vê o assunto na íntegra. Então não esquece de acessar o nosso canal de cortes. É isso aí. Então o nosso convidado de hoje é especialista, mestre e doutor em nutrição de ruminantes e diretor comercial de uma grande empresa de nutrição animal aqui em Goiânia, que é a nossa querida Agrocria. Seja muito bem-vindo, Bruno Mendonça. Prazer estar aqui com você, Pedro, Lara, satisfação muito grande, obrigado pelo convite aí do canal Agro2, né? A gente fica muito satisfeito de poder bater a conversa, bater a real, né? Vamos dizer, né, Pedro? Uma né? prosa mesmo e poder falar um pouco sobre a parte de nutrição animal, a parte de nutrição de ruminantes, de pecuária, de corte mais especificamente. Então, a gente fica muito satisfeito e agradecido pelo convite, né? E é uma satisfação para nós estarmos aqui. Que bom, a satisfação aqui é toda nossa para você trazer o seu conhecimento, para tirar aí as dúvidas das pessoas que estiverem nos assistindo. E como eu falei para você, a gente fala muito pouco de pecuária aqui no nosso canal. Eu acho que a gente demorou muito tempo para trazer um assunto de pecuária aqui, eu acho que a gente fala pouco. Eu, pelo menos, entendo menos de pecuária. É verdade, a gente acho que teve uns 3 episódios só, né? Foi com o Daniel Castro, foi com a Bruna, a própria Bruna, que a Bruna, inclusive, recomendou demais a gente trazer o Brunão aqui pra gente falar desse assunto. Brunão, então, zootecnista de formação, sempre atuante na pecuária de corte, me dá uma overview aí, como é que o Brunão caiu na pecuária? Bom, a minha chegada na pecuária, Pedro, eu sou de uma terceira geração de família que vem da pecuária, né? Meu avô começou em Palmeiras de Goiás, meu avô paterno. Como é que ele chama? João Mendonça. João Mendonça? João Mendonça. Porque minha esposa é de Palmeiras, hein? É de Palmeiras? Tem muitos Mendonças lá em Palmeiras ainda. A história de Palmeiras, a nossa história começou com o meu avô e um tio-avô que foram para o Rio estudar, e aí meu avô, quando voltou do Rio, ele formou em farmácia, e aí ele abriu um comércio, né, de secos e molhados, mas que também tinham medicamentos. Naquele tempo, no início do século XX, né, 1900 e alguma coisa. Nossa, quando ele fala século XX, parece que faz tanto tempo, né? Um pouquinho, né? Nos primórdios, né, ali nas primeiras 2 décadas dos anos 1900. Então, ele estabeleceu um comércio, ele era dentista, ele era um médico para pequenas cirurgias. Veterinário. Ele estava pronto para tudo ali. Tudo. A demanda que viesse, ele estava encarando ali. Exatamente. E aí, nesse comércio, que também vendia coisas para fazendas, porque naquela época não tínhamos essas lojas agropecuárias, ele acabava vendendo sal, açúcar, coisas que as pessoas que moravam nas fazendas compravam. Ou seja, ele era um empreendedor nato. Exatamente, um empreendedor nato, farmacêutico e virou empresário, né? Por coincidência e pela ocasião. Originalmente, a nossa família é de Pirinópolis, aqui em Goiás também.
Então, aí nessa relação comercial que ele tinha com as pessoas de Palmeiras, na época, ele começou a aparecer oportunidades comerciais para compras de terra, ou recebia alguns pagamentos, porque naquela época não se pagava as contas todo mês ou todo dia. Era cada 6 meses, cada um ano. Um fazendeiro grande comprava um vagão de sal que vinha de São Paulo ou de Minas para levar para a fazenda, para suplementar os animais e para consumo próprio da fazenda, porque se usava sal a granel naquela época, vinha de trem. Então, meu avô começou a se interessar pela pecuária, e então ele começou a receber contas e comprar terras, que a terra naquela época tinha um valor muito pequeno, né? Nem se compara, era irrisório. Era irrisório. Porque, na verdade, assim, naquela época não tinha tanto recurso de maquinário para poder operar uma terra. Então, você comprava, era um problema, né? Exatamente. Era um ativo que não tinha liquidez, né? Exatamente. Então, acaba você recebendo para receber. Vamos dizer, muitas vezes nem queria, mas tinha que receber. Bom, então, aí começou a nossa história, a história da nossa família, né? Na pecuária. E na década de... Bom, aí vieram os filhos, né, do casamento do meu avô e da minha avó, uma família de 14 filhos. Caramba! E aí, na década de 80, houve uma divisão desse patrimônio e meu pai... Uma reforma agrária da família. Uma reforma agrária da família, exatamente. Boa, essa foi boa. E nessa ocasião, o meu pai adquiriu uma propriedade de 400 hectares em Cocalzinho de Goiás. Bom, essa fazenda nós temos ela, então, tem quase 40 anos, né? Que legal. Então, o meu pai faleceu há 2 anos atrás, mas eu, desde 2012... Bom, aí tem uma parte aí que foi a parte que eu saí de Goiânia, que eu vou entrar nela no final. Mas, enfim, em 2012 eu voltei para Goiás. Em 2000 eu saí para estudar, em 2012 eu voltei. Você estudou em outro estado? Estudei em outro estado. E aí eu voltei e comecei a assumir a parte de pecuária. Voltando um pouquinho nos anos no início do século XXI agora, né? no ano 2000, eu fui para Minas Gerais. Eu, na época, tinha terminado o 2º grau, eu tinha feito escola, estudei num colégio chamava ITP, que tinha aqui em Goiânia. Era o colégio de TP Rural, que era ITP significava Instituto Técnico em Pecuária. Que aí você já saiu um técnico. Eu formei como um técnico no 2º grau. Naquela época tinha essa escola aqui em Goiânia e tinha as disciplinas normais de 2º grau e tinha, no período da tarde, eram aulas ligadas exatamente. Então, aquilo me abriu a mente para o curso de zootecnia. Aí você já falou, isso, já foi direcionado, então, para o curso de zootecnia. Exatamente, Lara. Você já tinha uma prévia, né? Um conhecimento prévio. Um conhecimento prévio do que era a profissão, as profissões de agrário, tanto da agronomia, muitos colegas foram para agronomia, outros para veterinária, outros para zootecnia. Então, houve a gente conheceu um pouco desse ramo mais agrário, das disciplinas, dos cursos da área agrária, né? De produção de alimentos. Então, eu optei por Viçosa. Na época, eu consegui a aprovação no vestibular. E aí, eu morei em Viçosa até 2012. Por quê? Porque eu fiz o curso de graduação, eu tranquei 1 ano, no meu 4º ano de faculdade eu tranquei, fui para acabando. Eu estava perto de acabar, estava na metade do 4º ano, eram 5 anos. Nossa. Fui para a Flórida, fiz o intercâmbio de 1 ano, aí nessa oportunidade eu trabalhei numa propriedade que tirava 150 mil litros de leite por dia. Nossa, é uma propriedade 150 mil. Gigante. Gigante, altíssimo potencial de produtivo. Vacas de altíssimo nível. Foi uma... escola, hein? Foi uma escola. Foi uma oportunidade que eu tive. Assim, vamos dizer assim, eu tive que trancar a faculdade, mas ao mesmo tempo me abriu. Você ganhou muito mais. Mas você entra na faculdade novo também, você tem que aproveitar. Porque a experiência que a gente ganha no campo, né, quando eu digo no campo, é ali em loco, para você estar ali com a mão na massa, ela é muito maior do que... Eu tenho certeza que esse 1 ano valeu mais que os seus 4 lá na faculdade. Foi muito bom, foi muito bom. Realmente foi uma descoberta, né? Sim. Eu acho que eu comecei a entender um pouco da profissão melhor depois dessa experiência que eu tive. Então, voltei depois de concluir. Mais 1 ano eu terminei o curso, né, de zootecnia. E nesse período eu trabalhei também um pouco com pesquisa. E aí me interessei pela parte de pesquisa, na reta final, vamos dizer assim, do curso de zootecnia. E aí eu me inscrevi na seleção de mestrado. Então, me inscrevi na seleção de mestrado. Em Viçosa também? Em Viçosa. Então, lá é polo do agro, né, cara? Viçosa, tem uma faculdade... escola que tem muita pesquisa, né? Muito desenvolvimento de pesquisa na área
do agro. Então, em 2006, eu comecei o mestrado, fiz o mestrado de 2006 a 2008. Em janeiro de 2008 eu defendi. Trabalhei com suplementação de novilhas, novilhas mestiças, avaliando níveis de suplementos, variando a quantidade de ureia, de sal, de milho nesse suplemento, para medir consumo e desempenho, né, quanto de peso que esses animais desempenhavam numa recria, no período da seca. E aí, no final de 2007, eu fui aprovado na seleção de doutorado. Então, eu defendi minha tese de mestrado no início de 2008. E já emendou o doutorado. E emendei no doutorado. Então, eu entrei no doutorado no início de 2008. Em 2010, eu também... Aí, na época, eu acho que ainda existe esse programa, né, do CNPq ou da CAPES, né, que são pesquisa, os órgãos de apoio e financiamento à pesquisa no Brasil. Eu fiz uma seleção para fazer o que era chamado de doutorado sanduíche ou intercâmbio de doutorado, que é onde você não é que você tranca o doutorado, mas você faz parte das disciplinas e experimentos práticos com animais, no meu caso, né, numa universidade de referência de outro país. Então, na época, eu fui selecionado e por relacionamento, né, por participar de congressos, simpósios, eu conheci um professor, que era professor na West Texas A&M University, que era uma universidade um pouco distante do campus principal da Texas A&M, que é em College Station, também no Texas. E no meu doutorado de sanduíche, eu fiquei por mais 14 meses também, um pouco mais de um ano, onde eu pude vivenciar numa região de muitos confinamentos. Muita tecnologia. Muita tecnologia, mas... Texas é referência na tecnologia. Texas é referência porque tem essa região que eu fiquei, que eu estudei, é a região de Amarillo, no norte do Texas. Então, em Amarillo, você tem em 100 quilômetros ao redor de Amarillo, mais bois do que você tem no Brasil inteiro confinado. Ô, louco. Aí você montava no caminhonetão e escutava Amarillo by morning. Isso em 2010, né? Sim. Foi ano que eu nasci, quase. Então, aí tive uma experiência, trabalhei no centro de pesquisa da universidade com meu professor. Voltei, fiquei mais um ano para escrever a tese, né? Foi um ano duro, né? Porque você tem que concentrar para escrever. Defendi e acho que uma semana, 2 semanas antes de eu defender, eu entrei em contato com um dos acionistas da empresa, da Agrocria. A gente já tinha algum relacionamento de se conhecer. Network. De network mesmo. E ele me fez um convite e estou lá há quase 10 anos. Trabalhando lá, colocando todo o seu conhecimento em prática. Mas assim, o seu perfil, né, pelo que você me falou da sua trajetória, inicialmente era técnico, né? Exatamente. E hoje você está na área comercial. Exatamente. E aí, e isso foi assim, acontecendo de uma maneira... aos poucos ou de cara você falou, não, a cadeira comercial é sua, Brunão, toma, se vira. Como é que foi isso? Eu acho que como a grande maioria dos profissionais quando formam na área de agrárias, olha muito para a área técnica, né? E acha assim, a gente pensa que, nossa, eu estudei, eu eduquei, né? Me preparei para assumir um cargo técnico. Sim. Isso é verdade, a gente é formado para ser técnico na universidade. A gente não é para ser vendedor, preparado para vender, para resolver um problema. Ainda mais quando você chega num nível de concluir um doutorado, mais ainda. Um pouco mais à frente. Exatamente. Então, num primeiro momento, lógico, eu entrei como coordenador técnico na época, em 2012, fiquei nesse cargo como coordenador técnico nacional até 2018. Até final de 2017, 2018, eu evoluí para o cargo de gerente técnico, mas que era praticamente as mesmas funções. A diferença é que no período de coordenador técnico, eu fiz 2 anos fora daqui de Goiânia também. Eu já viajava muito, mas eu morei 1 ano também em Cuiabá, no Mato Grosso, 2015. Em 2016, eu morei no Pará, em Marabá. Então, eu tive essas 2 experiências, além de sempre estar viajando, visitando os nossos clientes, né? Nossa área de atuação é maior no centro-oeste, norte do Brasil. Mas você morar numa outra cidade, criar um vínculo com pessoas de outras regiões, isso com certeza me credenciou a ter um outro cargo, né, no cargo de gerência, onde você acaba virando, primeiramente, no cargo de gerência técnica,
onde eu fui gestor. E aí eu fiquei mais 2 anos como gestor da área técnica. E início de 2020, né? Vai fazer 2 anos agora, eu fui convidado para assumir a diretoria do comercial da empresa. Então, porque eu acredito que eles sempre me viram como um técnico que vendia, né? Não, mas é porque é o seguinte, né? Você vê, o Brunão é um cara simpático aqui, conversa bem, sim, eloquente. conversa bem. Então todo mundo olhou e falou assim, não, esse cara ele tá mal aproveitado. Porque só dessa parte técnica, eu acho que ele vai associar as duas coisas, tanto a técnica quanto a parte comercial. É uma coisa, Lara, interessante. Eu sempre, depois dessa minha experiência de quase 10 anos, eu sempre falo para os estagiários. A gente tem um programa de estágio aí que é bem bacana. A gente aproveita muitas pessoas excelentes, estudantes aí de várias universidades do Brasil, que a gente faz uma seleção bem... Recebemos 400, 500 currículos. E a gente sempre incorpora 2, 3 desses estudantes no nosso time, quando eles terminam a disciplina de estágio, que é o último ano, né? O último semestre. E eu sempre faço essa pergunta para eles: o que vocês querem fazer na área técnica comercial? A maioria, 95% na área técnica. Eu falei, ok, mas o bom técnico é aquele que... Eu faço uma analogia. Eu falei assim, ó, o que adianta você saber qual que é o remédio que você dá para um paciente, né? No caso do médico, mas você não sabe fazer ele comprar o remédio certo. Exatamente. Então, o bom técnico é aquele que orienta a pessoa a resolver o problema, seja em qualquer área que for, dando uma solução. A solução é aquilo que vamos dizer assim, muitas falam, é só vendedor. Não, a venda é a última coisa. É a última coisa. Porque assim... Ela é consequência do trabalho técnico. Você fala isso, porque é o seguinte, quando você vai comprar qualquer coisa, tirando commodity, porque commodity é commodity, mas qualquer produto, a primeira coisa que você compra é o vendedor. Sim. Né? Você tem que confiar na pessoa, porque, não, de fato, ele trouxe para mim uma informação relevante que vai me ajudar a tomar a decisão de adquirir ou não o produto ou usar esse medicamento, né, Bruno? Exatamente. Ele vai te comprar porque você mostrou para ele a viabilidade, que aquilo vai resolver uma dor que ele tem, o produtor, pecuarista, no caso, você vai resolver o problema dele, e ele vai enxergar que com aquela solução, com aquela tecnologia que você vai fornecer, lógico, dentro do seu portfólio, ele vai ser beneficiado economicamente, a rentabilidade da propriedade vai melhorar. Você não está simplesmente vendendo uma commodity, como você bem disse, né? Então, você está agregando valor, agregando produtividade, agregando rentabilidade, que o objetivo nosso é de que as gerações, né, de pecuaristas se sustentem no negócio. Ou seja, o negócio tem que ser sustentável. Perfeito. Porque se ele não for sustentável... Por exemplo, por que eu sou pecuarista hoje? Eu sou 3ª geração, como eu disse. Porque meu avô e meu pai foram sustentáveis durante os anos, né? Só que o que aconteceu nos últimos 20, 30, 10 anos, né? As contas vêm cada dia mais apertando. Porque a agricultura entrou competindo por áreas de cerrado que há 30, 40 anos não se tinha tanta... a expansão agrícola era bem menor. Então, a terra, como eu disse também anteriormente, não tinha um valor. O valor era bem ínfimo em relação aos dias de hoje. Então, acaba que o pecuarista hoje, ele está sendo... Eu não gosto de falar forçado, mas ele está abrindo os olhos. Pressionado e está abrindo os olhos e fazendo cada vez mais conta. Né? Ele fazendo planejamento, fazendo orçamento. E hoje em dia, né, Bruna, a venda do produto nutricional, a ração, o sal, o que seja, já não é mais aquela venda também de só chegar e entregar, né? Hoje você tem que ajudar o cliente a fazer um planejamento nutricional para a seca, para as águas, entender quais são os desafios na logística da propriedade dele e oferecer a melhor solução, né? Exatamente. Tem que ser uma venda muito bem planejada. É uma venda consultiva mesmo, é uma consulta que ele te faz. Porque antigamente, vou dar um exemplo, o pecuarista ligava assim, quanto que está o seu sal 60? Vou dar um exemplo assim... Bem básico mesmo. Só explica pra gente o que é o 60. O sal 60 é o suplemento mineral pronto para uso, né? Pronto para uso que você abre a embalagem e serve para o animal no coxo, por exemplo. Né? No coxo de sal. Fast food. Exatamente. O animal tem um consumo que é regulado pela quantidade de sal, né? Então o sal controla. Muito salgado, come menos. Menos salgado, o animal consome mais. Então o sal 60, por quê? Porque 60 é a quantidade de fósforo que ele tem. E a gente sabe que os cerrados, os solos brasileiros, de forma geral, são pobres em fósforo. E a carência de fósforo
geram uma série de problemas de improdutividade, doenças, que podem chegar até em infertilidade dos animais. Os animais não se reproduzem, não ganha peso. Então, o animal fica menos produtivo. Então, o fósforo ganhou uma notoriedade maior porque ele é muito carente nos solos tropicais, principalmente no centro-oeste, né, no Cerrado e na Amazônia. E aí ele repõe na ração. Ele repõe você tem que ter um suplemento, né? Igual o suplemento que a gente toma também, às vezes, vitaminas, né? É necessário, né? Exatamente, exato. Então, o sal 60 ele tem 60 gramas de fósforo por quilo. Então, é um sal que, assim, durante muitos anos, a maioria dos pecuaristas usou para recria, para engorda, até para vacas de cria. Então, era um produto, vamos dizer assim, comoditizado. Então, ele liga em 4, 5 empresas, quanto que é o seu sal 60. Hoje em dia, não. Não hoje, é mais hoje assim. ele pergunta assim, qual sal você tem, qual produto você me recomenda para que eu faça uma recria, que eu pegue o meu bezerro, que pesa 180 quilos, agora... Na desmama. Em dezembro, por exemplo. Pode ser agora, só para a gente colocar agora nas chuvas. E eu quero chegar com esse bezerro lá em maio... do ano que vem, né? Que quando começa a seca, ele para de chover, os pastos pioram de qualidade. Eu quero que esse bezerro de 180 esteja pesando 360 quilos. O que é que você me indica? Qual que é o seu plano? Ele não me pergunta o preço do meu produto, nem se o preço do meu 60. Ele me dá a oportunidade para que eu apresente uma proposta, um plano, uma plataforma completa ali. Exatamente. Essa relação de compra e venda modificou demais. Muito. Porque ela vai além da compra e venda, ela é uma consultoria. É uma consultoria. Porque hoje o produtor ele não pode errar. Exatamente. Ele quer o máximo de resultado. Não, e o preço que soja e milho tá, né? Como é que é? Então ele quer o máximo. É um prejuízo muito grande se ele fizer o sal 60 pura e simplesmente. Não é prejuízo, ele deixa de ter uma rentabilidade. Deixa dinheiro na mesa, né? Exatamente. Agora eu entendi com essa explanação que você trouxe aqui a importância, porque você é extremamente graduado e agora eu entendo você no comercial, porque tem que ser extremamente conhecedor do que está fazendo. Não é simplesmente um mero conselho. Exatamente. Né? Você tem que ser especialista naquilo que você está falando. Sim. Ou seja, aí você traz outra realidade. Além do pecuarista não poder errar, enquanto profissional hoje, nós temos que ser os melhores. O mercado exige cada vez mais conhecimento e que a gente precisa. Não é simplesmente ter uma noção. Exatamente. Precisa de profundidade. Exatamente. Então, você partiu para essa área comercial para trazer toda a sua experiência, trazer toda a sua bagagem e agregar até na venda, agregar na venda e agregar na vida também dos produtores rurais, facilitar. Exatamente, Lara, porque hoje o negócio de pecuária ele tomou uma notoriedade. Quando se fala hoje, qualquer notícia hoje internacional, a pecuária muitas vezes é culpada como destruir a Amazônia, Sim. destruir as áreas de preservação, as áreas de preservação permanente. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem muitas informações que não são procedentes. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que o mundo precisa da produção de alimentos. Não tem como, Eu acredito que vocês devem debater esse assunto aqui com vários profissionais, né? E esse assunto deve vir para essa mesa. Sempre. Todas as vezes. Que tem assim, a questão de alimentar a Ásia, a África. O nosso país, a América do Sul, também é pobre. Né? Nós não temos tantas fontes de proteína como, por exemplo, a Ásia até tem. A Ásia produz muita ave, muito suíno. A Europa também consome muito suínos e aves. O único país que consegue produzir proteína vermelha em uma escala que conseguiria atender outros países pobres no mundo é o Brasil e talvez alguns países da África. Pelas condições tropicais que tem. Sim. Né? A África acaba esbarrando nas questões políticas, tribais aí, que a gente sabe que não vai resolver tão cedo. Exatamente. Né? Então, e a demanda só aumenta, né, Bruno? Tanto é que a África existem vários estudos iniciais lá para se ter uma escala de produção de carne em nível próximo ao que os principais players produzem, mas exatamente esbarra em vários problemas, são países menores, cada um com uma etnia, né? Então
eles têm problemas civis também. Então, hoje, a gente já ouve isso há quantos anos, né? Que o Brasil é a bola da vez. Sim. Nós continuamos sendo... É o celeiro do mundo, né? O celeiro do mundo. Esse jargão também já tem uns 30 anos, né? Mas eu acho que isso nunca foi tão real. Nunca aconteceu como agora. Como né? agora. Pela necessidade mundial, pela nossa necessidade, pela necessidade mundial, isso nunca foi tão real. Quando eu fazia agronomia, a gente sempre escutava. É a profissão do futuro. Não é zootecnia, é a profissão do futuro. Veterinária. O futuro chegou. O futuro ele nunca chega. Mas ele chegou. Eu acho que chegou. Não, é a profissão do agora. É a profissão do agora. Do momento. Muito falada, né? Demais. Muito profissionais do agro. Você que está assistindo esse podcast e não gosta do agro, eu tenho um recado para você. Você vai ter que engolir, viu? Porque você almoça, você janta, você toma café da manhã, você toma cerveja, às vezes você fuma seu cigarro. Tudo aí é agro, tá, querido? Né? Não tem pra onde correr, né, Bruno? Eu falo assim, a comida... Pra tomar banho, gente, a toalha. Algodão, né? Eu falo assim, a comida não nasce no supermercado. O shampoo, né? Tem víscera de animal. Queratina do casco, né? Chifre dos bovinos, né? Mas só fazer mais um comentário em relação a isso, mas essas informações são tão... com um lado de ideologia, político principalmente, né? Principalmente, né? Viés político. Por quê? Quem se aprofunda um pouco no que é, por exemplo, a nutrição de ruminantes, a maioria das pessoas se pergunta assim, o que o boi come? O que alimenta o boi? Todo mundo vai falar, é capim. Mas, na verdade, na bioquímica, no metabolismo, não é. O boi ele é alimentado pela fermentação, a fermentação ruminal, que acontece dentro do rumen desse boi, porque lá existem um universo, uma quantidade gigante, né, de micro-organismos, que são fungos, bactérias e protozoários, que digerem aquela massa verde, né, a forragem que o boi consome. O boi mastiga, quando ele mastiga, ele quebra em partículas menores, né? E aí vai para o rumo e começa o processo de degradação. Depois todo mundo já viu lá, a vaca tá mastigando chiclete lá, assim, na sombra, né? Porque aquela hora, deitada, aquela hora o alimento volta para a boca dela, porque a partícula que era assim, ela mastigou, diminuiu pela metade, quando volta para a boca, ela quebra mais um pouco, porque ela está remastigando, aquilo está diminuindo. Quando você diminui o tamanho da partícula, você aumenta a superfície de contato. Para que a vaca faz isso? Por que a evolução dos ruminantes de bilhões de anos evoluiu para o animal ruminar? E por que tem 4 estômagos, né? Por que tem, né, o chamado de poligástrico, como é que é? Rumen, omaso... Rumen, omaso, abomaso... E o retículo. Rumen, retículo, omaso e abomaso. Então, isso é por quê? Porque as bactérias vão pegar aquela celulose da planta e vão transformá-las em, por exemplo, um precursor de glicose, que é propionato, por exemplo, que é a principal fonte de energia para os ruminantes. O ruminante não come açúcar igual o nosso para transformar em glicose sanguínea. A bactéria transforma a celulose em um ácido graxo volátil, que é o propionato, dentro do sangue do animal, do fígado, ele é convertido a glicose. Caramba, que aula, hein, Sim. E quando essa bactéria, uma hora ela sai do rumo, ela escapa, ela vai para o estômago verdadeiro, que é o abomaso, que é igual o estômago nosso, ela morre pelo pH que tem ali, o pH muito baixo, ela morre, ela desnatura. O que é uma bactéria? É um complexo proteico, muitos aminoácidos. Esses aminoácidos são absorvidos lá no intestino. Então, o que alimenta o boi e a vaca não é o capim. O capim ele é fonte de alimento para as bactérias, os fungos e protozoários. E o boi se alimenta, na verdade, dos produtos da fermentação, que são os ácidos graxos voláteis, e da própria bactéria que escapa no rumen como fonte de proteínas, aminoácidos. Em outros termos, é o cocô da bactéria. É a bactéria morta. Na verdade, a proteína... É tudo. O cocô da bactéria é a energia, né, que é o ácido graxo volátil. E a própria bactéria morta é a fonte de proteína. Então, os ruminantes, eles são animais fantásticos. Fantásticos, complexos e mais fabulosos. Assim. Eu não sabia disso que você acabou de colocar aqui. No caso dos zebuínos, eles têm o cupim. O cupim, né? Todo mundo conhece o cupim da churrascaria. Né? Quem gosta de um cupim, né? Que é mais gordinho. Sim, eu gosto. Então, o cupim, a origem dos zebuínos, né? O gado Nelore, por exemplo, é um tipo de animal zebuíno, igual tem o girgo, o zerá, o brahma, o sinde, né?
Mas o Nelore, que é 80% do nosso rebanho, né? Brasil, comercial, né? Do rebanho comercial brasileiro, mais ou menos 220 milhões de cabeças. Você tem mais ou menos 160, 170 milhões de animais, que ou são Nelore ou tem sangue, parte do sangue de Nelore, exato. Esses animais, eles são oriundos da Índia. Né? A Índia, a gente vai lembrar que hoje é um dos países que mais se desenvolve, mas a Índia tem uma história vegetariana pela cultura hindu, né? Que não consome a carne, só o leite, né? As vacas lá são dóceis, sagradas. Como a gente tem cachorro, né? É pet. E tanto é que o nome científico do Nelore é Bos indicus, né? É a espécie, né? Em latim da espécie todos os zebu, Bos índicos. Igual o Angus, por exemplo, o holandês, que é do leite. Que é taurino, né? Bos taurus. Então é uma espécie diferente. Né? O Angus e o Nelore são espécies diferentes. Mas eles têm a giba, né? Ou o cupim, porque aquilo ali é um acúmulo de gordura. Porque o animal ele se desenvolveu nesses milhares de anos, passando por épocas de vacas gordas e de vacas magras, vamos dizer assim. E a época de vaca gorda, ele acumula. Deixa lá uma reservinha, né? A reserva, por isso que o cupim tem aquela gordura. Nosso cupim é na barriga, né? Tô fora dessa reserva aí, ó. Não quero saber disso, não. A minha tem muito investimento envolvido, então eu fico zelando dela, viu, Lara? Custou caro, né? Nossa, custou caro. Tá estocado aqui, né? Nunca se sabe. Mas muito interessante esse assunto. Eu mesmo, como eu disse, eu até então discuti muito sobre a pecuária, muito pouco sobre a pecuária. E você trouxe curiosidades que eu tenho certeza que quem não é do meio da agropecuária foi a primeira vez que ouviu, né, sobre essa colocação. Eu mesmo sabia que o cupim era uma reserva tão importante assim. Vou dar um exemplo de um bicho que também tem uma reserva de tecido adiposo para épocas de pouco alimento, são os camelos. Sim. Os camelos também vivem em regiões que têm uma certa sazonalidade. Uma época tem mais oferta. No caso do camelo, até de água ele tem uma reserva extra, né? Mas ele também tem uma reserva. Mas ele é ruminante também? Camelo não. Não, né? Camelo não é ruminante. É monogástrico. As lhamas são ruminantes, as cabras, a girafa. E o processo é semelhante também? O processo é semelhante. É lógico que existem particularidades, porque os ruminantes são classificados em uns subgêneros, né? Uns que são mais específicos para comer capim, outros para selecionar folhas. Por exemplo, a girafa, ela tem uma capacidade de separar o espinho da folha. A cabra também é parecido. Olha aí. Né? É o Concentrate Selector, é uma subdivisão de ruminantes lá. E enquanto que os bovinos já usam mais a língua. Então, ele apreende o alimento mais usando a língua. Então, existem algumas variações aí entre as espécies de ruminantes, né, que não tem enzima para digerir. Na verdade, nenhum mamífero, não é só ruminante, nenhum mamífero tem enzima para digerir celulose. Por exemplo, por que se come muita salada? A salada é saudável, a gente fala. Porque a gente não quer engordar. Você quer ter um alimento que, né, bem feito, ele é saboroso, mas ele não te engorda, porque você não consegue quebrar a celulose. Só passa, né, pelo trato. Só passa pelo trato gastrointestinal. O ruminante consegue. Mas não é ele que quebra, é a bactéria. Então, resumindo, o ruminante ele é uma máquina de converter capim em proteína, em carne. Um alimento de baixa qualidade nutricional para mamíferos e uma de altíssimo valor, que é o leite e a carne. A natureza é perfeita, né, cara? É perfeita mesmo. E assim, uma curiosidade. Quando eu tenho essa criação, né, de ruminantes, só o capim basta? Assim, é normal que os criadores... Porque hoje tem o confinamento, tem aqueles que são criados livres, mas tem que é obrigatório fazer essa correção com as rações? Aí entra um pouco dos estudos, né, das pesquisas em cima de nutrição de ruminantes. Na década de 80 começaram os principais trabalhos aqui no Brasil, porque até então a nossa nutrição de ruminantes era muito baseada no que acontecia na América do Norte. Principalmente Estados Unidos e Canadá, que são os países que começaram com pesquisa na década de 40. E olha lá quando baseava, porque o normal era deixar solto no pasto. E hoje já seja tá que Deus quiser. E hoje já está ao contrário, é a gente que exporta, né? Exato. Hoje é ao contrário. Então, o Brasil tem uma particularidade, um país de clima tropical. Lá nos Estados Unidos, o verão você tem alimento de muita qualidade, como na Argentina também, alimento de muita qualidade, né? Verão começa agora no final de dezembro.
você tem um alimento de muita qualidade, chove, então as gramíneas, as gramíneas, o alimento natural, a forragem de forma geral, tem um valor nutritivo até mais alto do que os nossos. Mas quando chega no inverno lá, congela tudo. Já era. Então não tem alimento. Então, os estudos de nutrição de ruminantes começaram nesse país porque as condições são extremas. No clima tropical, vamos dizer assim, a gente não tem você não tem um extremo. Não, nosso inverno aqui é 20 graus. O nosso inverno... Não tem nem as estações tão definidas. Não é tão bem definido, exatamente. É só seca e água, como diz meu pai. Mas, assim, o que difere para nós, basicamente, para a nutrição de ruminantes, é exatamente esse. É o período que chove. Só que não é só chuva, né? É chuva, tamanho de dia, né? Luz e fotoperíodo, né? Então, eu tenho no verão, quando chove, que é essa época do ano, né? Eu tenho os dias maiores do que as noites. E no inverno eu tenho os dias menores e as noites são maiores. Então, eu tenho chuva, fotoperíodo e eu tenho também um outro ponto que é importante para o crescimento das gramíneas tropicais, né? Que é temperatura. A temperatura média vamos dizer assim, de novembro a março, é uma temperatura média maior do que a temperatura média de abril a outubro. Perfeito. Né? Então, isso também influencia, você é agrônomo, você sabe até melhor do que eu, que a temperatura também é um fator que condiciona o crescimento, a velocidade, né? E a qualidade também. E influencia na qualidade também. Exatamente, porque a planta ela é um ser vivo, a gramínea, né? É um ser vivo perene. As pastagens são perenes, né? A gema que está lá embaixo, no nível do solo, um pouco abaixo do solo, ela é perene. Só que ela emite perfilhos que nascem, mas que eles senescem e morrem. Então, como é que acontece isso? Começou a chover, brota verdinho, depois ele cresce mais ainda. Quando ele chega a um determinado porte, né? Dependendo da espécie de gramínea que nós estejamos falando, por exemplo, a Braquiara Banandu, Braquiarão, que é muito famoso, conhecido. Mais comum. Quando ele chega ali em torno de 40, 50 centímetros, quando chega mais ou menos... E começa o período de dia começa a diminuir, por exemplo, em final de janeiro, fevereiro, no mais tardar março, ela percebe, a planta percebe que os dias começaram a diminuir, né? Os dias começaram a ficar menores e a noite começou a alongar. Ou seja, o fotoperíodo diminuiu e ela falou assim, opa, vai entrar uma outra estação aqui. Eu preciso me reproduzir antes que eu morra. Então, ela emite o perfil, o pendão com as sementes. Então, aquelas sementes darão origem a novas plantas. Só que quando isso ela faz, ela ao mesmo tempo ela aumenta a quantidade de lignina, engrossa a parede celular dela com mais celulose, ou seja, a planta fica mais dura. Isso é prejudicial pro ruminante ou não? Isso dá mais dificuldade para que a bactéria lá do rumen consiga acessar o conteúdo celular da planta, que agora em novembro, dezembro, a parede celular fininha. É igual você pegar vamos dar um exemplo aqui, um brócolis. A parte de cima do brócolis é mais molinha e o pezinho dele é mais durinho. Por quê? Porque ali tem mais lignina e mais celulose, enquanto que a ponta tem menos. Exatamente. Com capim é a mesma coisa. Então, só que onde tem mais fibra, mais lignina, celulose, mais parede celular, é como se eu estivesse envolvendo... protegendo o conteúdo da célula, dificultando o acesso da bactéria para passar pelo meio. E também diminui a palatabilidade do animal, né? Fica mais tempo na barriga do animal, não sai. Aí fica aquele animal, às vezes um animal barrigudo, mas magro. Por quê? Era isso que... Porque ele não consegue digerir e a passagem é lenta. Então, se não sai do rumo, ele não levanta para ir pastar mais. Então, as duas tem um efeito de enchimento, que é esse que fica na barriga, né? No rumo, na verdade. Que fica retido no rumo. Ele fica fastiado lá, assim. Ele não consome mais. Chama-se tecnicamente de efeito de enchimento. Filling effect. Ele não consegue consumir porque não cabe. Simplesmente. Ele para de comer porque não cabe. Agora, se ele parar de comer, mas, por exemplo, uma dieta de confinamento, que você citou, ele consome até parar de encher, só que aquilo é rapidamente degradado. Porque é uma fibra, por exemplo, usa uma silagem de milho, que é uma fibra de melhor qualidade, tem uma combinação de carboidratos e de proteínas e aminoácidos e nitrogênio não proteico, que as bactérias trabalham muito rápido. Num pasto de seca, lá em agosto, de setembro, aquilo é pura lignina e celulose. Bucha seca, né? Bucha seca, a palha do milho seca. Aquilo tem uma baixa degradação. E tem que entrar com a suplementação, então, no animal nesse período. Exatamente. Aí essas pesquisas do início da década de 80 aqui, desenvolvidas pela Embrapa, pela própria UFV, lá em Viçosa, começaram a se falar das misturas múltiplas, que são os suplementos que, além de fornecer
o que eu falei no começo, os 60, né, que são só minerais, você começa a agregar uma fonte de energia, milho ou sorgo, e uma fonte de proteína, por exemplo, farelo de soja, farelo de algodão, a ureia também é uma outra fonte de proteína, de nitrogênio não proteico. Então, a combinação dos minerais com a fonte de proteína, com a fonte de energia, você complementa aquilo que falta na forragem. No período da seca, o objetivo é fazer com que os animais não percam peso ou que tenham um ganho de peso moderado se for um suplemento. Pelo menos manter. Manter com suplemento com ureia, você já consegue, se você tiver massa, manter. Aí então o suplemento mineral para ureia, com suplemento mineral na seca, o animal perde. Com ureia ele mantém. Com proteico ele tem pequenos ganhos, 150, 200, 300 gramas. Aí nós temos proteicos energéticos, que são as misturas múltiplas, propriamente dito, do início da década de 80, que você já começa a ter ganhos moderados, 400, 500 gramas. Nossa, e aí tem, mais do que moderado. Moderado. Mas aí depois você... O que aconteceu? Por que existe o confinamento? Exatamente porque nesse período, vamos dizer, de junho a novembro, onde não se tinha pasto de qualidade, o que acontecia com o preço da carne? Ele ia lá em cima. Porque não tinha boi gordo, porque o pasto não tinha qualidade. O pasto, né? Então, os pecuaristas começaram a preparar alimento no período das águas para estocar e tratar dos animais no período da seca. E aí começou o confinamento. Acaba que há até um equilíbrio, né? Porque quando a gente fala assim que o pecuarista ele precisa produzir alimentos para dar para esse animal nascer, que você fala assim, não, ele está aumentando o gasto. Mas na verdade não, porque se ele tem um animal magro, ele vai vender por um preço menor. Não tem, a carne talvez não seja tão suculenta, eu imagino. E nas águas acaba que você tem perdas, porque você produz muito, que você não consegue guardar, ela vai apodrecer lá no pasto. O animal não vai pisar, vai perder. Então, se você aproveitar fazendo silo, silagem de capim ou silagem de milho, se você fizer integrar com a lavoura pecuária, você acaba tratando os animais numa época que você tem uma qualidade e uma quantidade de alimentos muito menor, que é o período da seca. E aumenta a sua lucratividade da atividade, porque você não fica parado. Isso, Pedro, aconteceu muito no final da década de 90 e no início dos anos 2000, tá? Onde havia uma sazonalidade de preço muito forte na seca. Hoje, nós somos mais influenciados pelo mercado externo isso que eu ia falar. do que pela seca. Eu ia falar isso, é o dólar que está dominando. Hoje, nem a condição climática, no que diz respeito a valor, pecuária, né? valor. E dentro da pecuária, acho que porque essa condição... 25% do que a gente produz, esse ano chegou até 30% em alguns momentos, antes era 15%, 20%, ou seja, a exportação aumentou muito. Aumentou muito. Vai para países, para outros países, né? No qual a China ocupava 50% desses 25%. Desses 25, 30%. Então, os outros 15, 20, 12, 15% vão para mais de 100 países. Rapaz, né? E agora eles vivem tentando um jeito de derrubar a nossa carne, né, cara? Direto tem uma notícia, não, agora a China não compra mais. Pois não, por que eles inventam tanta coisa nada, assim? Eu não consigo entender por que eles inventam tanta moda. O embargo foi por causa da BSE, né? Da vaca louca, não... Agora me falhou o nome. Na verdade, foi atípica. Um caso atípico de vaca louca, que não é um caso que foi oriundo de um animal que foi alimentado com proteína de origem animal. Foi um animal velho, né? Como se fosse uma vaca que esclerosou, que teve uma doença cerebral. Era uma vaca de leite, de 12, 15 anos. Era só um pretexto, então. Era um pretexto e isso prejudicou muito a nossa pecuária. Isso aconteceu no início de setembro, né? Derrubou o preço da roupa. Derrubou o preço, os preços se recuperaram, né? Agora já está em alta de novo. Já recuperou, mas a China ainda não voltou a comprar. Mas os especialistas têm relatado indícios de que eles voltem a comprar após o Ano Novo Chinês, que é no final de janeiro, né? Então, acredita-se que até meados de fevereiro eles já retomem as importações. Mesmo porque eles precisam da gente. E eles, vice-versa, né? Eles precisam de... A média... Porque o que limita o consumo de proteína vermelha? Além de IDH, né, que é o desenvolvimento humano, é a condição financeira. A China, há 10, 20 anos atrás, não tinha a condição social e financeira que tem hoje. Hoje é um país rico. Era a maior população escrava do mundo. Exatamente.
Que era eles eram escravos disfarçados, né? Eles ganhavam de salário mínimo $30. Exatamente. Então, assim, falavam, não, aqui não tem escravo, mas ganhavam $30, condições subhumanas. Exatamente. Então, era a maior população escrava do mundo. Então, hoje isso vem mudando. E quando a condição social e financeira das famílias melhoram, isso é natural. As pessoas buscam comer um alimento de maior valor nutritivo. Né? Não é à toa que, por exemplo, as pessoas no final do ano, quando reúnem as famílias, vamos fazer um churrasco. Recebe os 13º. Gasto 13º, né, Pedro? Churrasco. Porque é um alimento mais caro e mesmo. também teve o aspecto da peste suína, né? Que era a principal fonte de proteína. Perderam metade do rebanho, né? A carne suína era em torno de 50% do que era consumido de proteína na China. Né? Depois peixes, depois aves. Eu vi um artigo, cara, acho que falou foi o Rodrigo Buquerque, do Notícias do Front, que se o chinês aumentar um bife no prato dele, não tem carne no mundo que dá conta de atender. Era isso que eu ia te perguntar agora. Eu ia falar se isso era boato ou se isso é verdade. É muita gente, né? É muita gente. Se eles comerem um bife de 200 gramas, nós não conseguimos atender. Uhum. O Brasil, nem Estados Unidos, consegue atender, que são os Estados Unidos é o maior produtor, nós somos o segundo maior produtor, mas nós somos o primeiro exportador, né? Juntos não conseguem atender a China, porque a população de 2 bi, né? 2 bi. 2 bi... É 1,8, né? Quase 2 bi. Vai chegar a 2 lá já. Mas eles comem muito suíno e peixe e frango. Só que com a peste suína, que é uma doença que é muito transmissível, eles tiveram que eliminar a população. E na China se cria suínos como... nas cidades interior, as famílias criam no quintal de casa. Então, não tinha um controle sanitário. Igual a gente cria galinha aqui, eles criam os porcos não nas lá. grandes cidades, mas nos interior, sim. Sim, então, a defesa sanitária teve que, para conter a doença, eliminar essas populações. Né? Mas isso aí a gente vê tudo que é oportunidade para o Brasil monetizar ainda mais essa carne, né? Exatamente. Aumentar essa produção, pensando sempre na sustentabilidade, no respeito ao meio ambiente e empreender, né? E o mais engraçado é que se você pegar os números da ABIEC, os números da Embrapa, quando eu comecei a estudar a pecuária em 97, quando eu entrei no curso técnico, a área de pecuária no Brasil era em torno de 210 mil hectares. Se você olhar hoje, eu vi um dado recente, agora está em torno de 180, diminuiu. Uhum. É uma tendência. Só que o que aconteceu com a produção? Subiu. A produção é bem maior, ou seja... Isso é um pouco do pecuarista intensificando, começando a sair do sal 60, por exemplo, e pensar em usar produtos que usem, além dos minerais, usar fonte de proteína, fonte de energia, né? Milho, soja. E um outro assunto que está muito na moda hoje, que são os aditivos, né? Os aditivos nutricionais. Nós tivemos recentemente agora a COP26. Sim. E o assunto principal da COP foi preservação ambiental, né? Assim, com a conotação de que a pecuária e a agricultura têm uma responsabilidade grande, mas esquecendo dos grandes centros urbanos, que são os maiores poluidores, né? Dióxido de carbono, CO2. Eu imagino que assim, eles têm que jogar a culpa em alguém. E aí eles preferem jogar a culpa em quem está no campo. Exato. Em vez de falar o que você disse. E as grandes indústrias, fábricas e a própria poluição dos carros na cidade? E a poluição urbana mesmo, lixo que a gente quando há uma chuva a gente vê. Lixo que não tem lugar para colocar. Exato. E aí a gente fala do coitado dos bois que estão lá pastando e fala que a culpa tem que é falar deles. do pum do boi agora, né? Que exatamente. Tá jogando metano na atmosfera. E tá causando existem já, Pedro, tecnologias já que já são muito estudadas, que são os ionóforos, né? E existem também outras substâncias orgânicas, né? Óleos essenciais, taninos, tem outras moléculas aí que têm se mostrado como com um grande impacto na redução da produção de metano. Porque o ruminante, comendo pasto sozinho, ele é um grande produtor de metano, entre aspas, comparado com a cidade, ele é muito pequeno, mas ele produz uma quantidade X de metano, um animal consumindo pasto. A partir do momento que eu dou para ele milho e farelo de soja, faço uma ração, seja no pasto ou no confinamento, a produção de metano e de CO2 já cai drasticamente. Perfeito. Porque a fermentação da celulose que está no capim, ela produz naturalmente. Mas a fermentação do carboidrato que está no milho, no amido do milho, ou dos aminoácidos que estão no farelo de soja, que é uma fonte de proteína,
não produzem, ou produzem minimamente uma quantidade de gases de efeito estufa, que é CO2 e metano. Além disso, existe um segundo passo, que é além de eu fornecer proteína e energia, né, grãos, né, farelos para os animais, eu ainda posso adicionar um modulador de fermentação, na qual ele funciona como um antibiótico, mas ele não é bem um antibiótico, mas ele controla uma determinada população de micro-organismos, que são aquelas bactérias que produzem CO2 e metano. Ele diminui a população dela, a população fica muito pequena dentro do rumo, e ele, de certa forma, ele seleciona o que a gente chama das bactérias do bem, as bactérias boas, porque além delas não produzirem metano e CO2, elas são muito mais eficientes na captura de nitrogênio, de usar o substrato, o que o boi ingeriu, né, para converter isso em leite e carne. Perfeito. E acho também, né, Bruno, que é o seguinte, a natureza é perfeita. Então, se o boi emite metano, é porque isso já está previsto dentro do ciclo da natureza. E desde que o mundo é mundo, isso acontece. Isso vai acontecer. Então, assim, agora você pegar e justificar, falar que o boi é o principal fator da causa do efeito estufa, gente, isso aí é balela. E simplesmente para não querer diminuir a emissão de gases, porque é mais ou menos isso. Vem de novo o viés político, que acaba sempre atrapalhando aí o bonitão negócio. Vai ter a COP26 lá, cada um vai em um jato sozinho e emite 50 anos que uma vaca emite de metano, né? E quer falar mal, né? Que o problema é da vaca. Agora eu quero saber uma visão sua, porque a gente escuta falar sobre muitas pesquisas dentro não do agronegócio, mas eu digo do campo, né? Muitas pesquisas no campo, pesquisas em plantio, alteração de sementes, melhoramento genético, e a gente escuta pouco falar-se do melhoramento dentro da parte da pecuária. Você acredita que existe realmente essa diferença, ou a agricultura e a pecuária elas estão caminhando iguais rumo à tecnologia? Assim, a sua pergunta é um pouco complexa, porque se você falar em melhoramento genético, a agricultura está na frente, mas não porque a agricultura tem mais pessoas pesquisando ou porque tem mais investimentos. Porque você imagina, qual que é o ciclo produtivo de uma soja, por exemplo? Quanto tempo dura uma geração de uma soja? Sei lá, 120? 90 a 120. Eu não sei. De 90 a 120 90 a 120 dias. 90 precoce e 120 a tardia. Então, em um ano você consegue melhorar geneticamente 3 gerações de soja, mais ou menos. O bovino ele tem um ciclo de vida e o ciclo de gerações é muito mais lento. Então, trabalhar melhoramento, quando eu falo genético, né, melhoramento genético em bovinos, é um trabalho mais a longo prazo, né? Quando eu falo em bovinos, mas em produção. E quando a gente fala em produção? Quando eu falo em produção, todos os números que mostram aí, a produção brasileira, o Brasil na década de 90 era o 5º maior exportador de carne, era o 6º ou 7º maior produtor. Hoje nós somos o 2º maior produtor e o 2º maior produtor. Então, a questão de produtividade, de eficiência, de melhoramento na produção, de aumento de eficiência, ele está acontecendo talvez no mesmo nível da agricultura, só que não em todas as propriedades. Hein, Bruno? Até para você ver, porque antigamente, igual na década de 90 mesmo, você levava às vezes 5 anos para terminar um animal. Hoje você está vendo já a história de animal com 18 meses. 18 meses sendo abatido. Com 20 meses, né? Exatamente. E isso deve-se muito essa melhoria na alimentação dos animais. A alimentação, também. A genética, ao manejo, a sanidade. Tudo. E a difusão multifatorial. Difusão de conhecimento, tecnologia. Uma das coisas boas, vocês sabem disso, né? E é bem provável que a nossa conversa, o podcast, é uma coisa que a pessoa não precisa sair para ouvir. Então, a pandemia teve esse lado muito positivo, que muito de conhecimento chegou dentro da porteira. Porque toda fazenda hoje tem uma internet, tem um Wi-Fi. Então, hoje, você tem acesso aos maiores especialistas, as melhores informações de uma forma rápida. A informação era mais difícil antes, né? Então, hoje, a tecnologia está presente na pecuária, só que ainda existem pecuaristas, né? E a pecuária ainda permite que eu talvez não use todo o investimento ou toda a tecnologia possível disponível
que já tenha disponível. Que já tenha disponibilidade. Porque eu ainda consigo me manter na atividade. Só que naquelas regiões que estão sofrendo uma pressão... Aconteceu isso em São Paulo. Muito. Né? Usina São de cana, Paulo, né? A cana pressionou a pecuária. São Paulo foi um importante estado na produção pecuária. Hoje, os pecuaristas moram em São Paulo, mas migraram o gado para outros estados. Chegou lá, a usina de cana pagando R$1.500 por hectare de arrendo ano e o boi não dava 300, né? Exato. Então, como é que compete, né? Mas essa pressão está chegando aqui no Centro-Oeste, né? E isso é a pecuária caminha mais rápido perto da agricultura, porque a agricultura acaba elevando os preços, né? E pressionando a pecuária a ser mais eficiente. Então, aqueles pecuários que são eficientes e que usam tecnologia, eles estão, vamos dizer assim, no mesmo nível de rentabilidade da soja, com uma vantagem que a pecuária ela não é perecível, ela não é dependente totalmente do tempo, do né? clima, o ano inteiro, né? Você tem uma atividade mais segura. E segurança é compatível, é antagônico a risco. Tudo que é mais arriscado tende a valer mais. Tende a ter um rendimento maior. Tudo que é menos arriscado tende a valer menos. Só que quando você incrementa tecnologia e investimentos na pecuária, lógico, você aumenta o risco dela, mas não chega a um risco próximo da agricultura, mas ela também se torna tão rentável quanto a agricultura, principalmente soja e milho. Porque, por exemplo, que está equilibrado aí, então? Eu acho que ainda vamos chegar no momento onde o pecuarista, para ser pecuarista, ele vai ter que trabalhar em integração com a agricultura, né? Ou então, se ele não for integrado à agricultura, ele vai ter que usar um nível de tecnologia que permita ele competir com a agricultura. Hein, Lara? E também, assim, acho que em linhas gerais, a soja, o milho, chegou no ponto de colher, você tem que colher. Porque senão aquilo vai perder ali, né, vai fermentar, vai arder o grão. Agora o boi chegou no ponto de abate, ele ainda te permite, fala assim, não, vou dar mais uma seguradinha um pouco. Às né? vezes Tem gente que até solta os bois, né? Às vezes é até por isso que o pecuarista não foi tão atrás, assim, com tanta sangue nos olhos como o agricultor. Porque o agricultor é tudo ou nada. Ou ele acerta ou ele perde tudo. Uma pregadinha é diferente. Exatamente. Quando acontece, e né? talvez eu acho que isso também tenha sido, né? Então o pecuarista ele tem esse certo conforto, entre aspas. Tem, realmente. Ele tem esse historicamente isso aconteceu, né? Sim, ele tem mais na mão do que o próprio agricultor. Então o agricultor ele teve que sair correndo mesmo, igual a largada dos coelhos, né? O agricultor ele não pode parar, ele teve que continuar em frente e o pecuarista ele ainda tem esse certo conforto. Exatamente. Apesar que o mercado, como você falou, né, na questão de São Paulo, ele está cercando cada vez mais. Cada vez mais a pecuária. Ou você se adapta à nova realidade ou você está fora. Exatamente. Então, o agricultor, por ter tido perdas, né, como você citou, ele teve que aprender. Hoje, ele não teve outra alternativa. Hoje ele trava insumos em soja, ele compra os herbicidas, semente, tudo com pagamento quando colher. Ele consegue também travar o preço de venda, né? Normalmente eles fazem essas travas na bolsa. O pecuarista começou a aprender de bolsa agora. Principalmente com essa queda da China, que nós tivemos o corte das exportações, que a arroba estava lá em 300, 320, veio para 240, 250. Muita gente estava com boi pronto, pagando uma diária cara, porque milho e soja esse ano, a diária de confinamento estava muito cara. E muita gente teve prejuízo. Então, teve um prejuízo na engorda de boi que nunca teve. Vamos dizer assim, o prejuízo na pecuária é muito incomum, apesar de existir anos atípicos, mas foi incomum como foi esse ano. É incomum, mas ainda o prejuízo comparado à agricultura, ele ainda é menor. É um prejuízo que ele sobrevive a ele. Ele sobrevive a ele. Diferente do agricultor, que às vezes, dependendo do tipo... Exatamente. Que quando tem o prejuízo, é um prejuízo, de verdade. É o prejuízo. Bruno, pra você ver que é a necessidade, né? Que faz o crescimento aí humano. Rapaz, eu já vi que nós temos prosa para no mínimo uns 3 podcasts lá. Com o Brunão aqui. O Brunão é bom de prosa, né? Bom de prosa. A gente não precisa nem perguntar nada. Ele já veio pronto. Ele já fala tudo aqui. Com dor no coração, gente, que eu tenho que... né, já deu nossa hora aqui. Nós vamos ter que encerrar o episódio. Mas, enfim, eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra oportunidade, Brunão, pra gente continuar essa prosa.
Vai ser um prazer conversar com vocês. Foi muito bom, foi muito legal trocar muitas informações boas aqui. Eu acho que eu tenho que estudar mais para vir aqui para falar para vocês. Porque os números que vocês têm na cabeça de vocês aí, ó. Não, você trouxe... Isso é porque a gente fica conversando isso aqui demais. Não, você trouxe uma aula aqui pra gente. E muito simpático também, muito fácil de conversar, Obrigado. De trazer seu conhecimento. Eu tenho certeza que muitos aí, tem muita coisa que você trouxe aqui pra gente que a gente não tinha escutado, principalmente para quem não é do campo, ou para quem entende um pouquinho. Esse papo foi bem esclarecedor. Obrigada por compartilhar seu conhecimento aqui com a gente do Agro 2. Não foi fácil não, gente. A gente teve que conseguir um ponto de helicóptero aqui para ele poder pousar, porque a agenda do homem é muito movimentada, ele não podia pegar o trânsito. A correria foi grande, mas graças a Deus deu certo. E obrigado, Bruno, por você ter abrido seu espaço na sua agenda nessa tarde, vir aqui gravar com a gente. Obrigado de coração. Não, foi fantástico. Eu vou ficar muito agradecido se eu receber outro convite. Vou ficar lisonjeado e vocês podem ter certeza que eu venho. Pede para fazer mais café. Brunão, e quem quiser seguir o Brunão nas redes sociais aí, como é que faz para te encontrar? Estamos lá na Agrocria, né? Na Agrocria, @ Agrocria Nutrição Animal. O meu link pessoal também é Bruno Pitt Cunha Mendonça, ou Bruno, tem também o @BrunoPCM. Estamos à disposição lá no LinkedIn também, né? Bruno Pitts Cunha Mendonça. Grande prazer estar aqui com vocês, gente. Foi sensacional mesmo, a conversa muito boa, leve, né? A gente fica bem à vontade aqui. Obrigado. Coisa boa, obrigada. Volte sempre. E para quem quiser me achar aí nas redes sociais, é @larabrito.real. E você, Pedro? O meu é @porpedromaia. Pode seguir lá também e chamar para uma prosa. E eu quero te fazer um convite também. Você não esquece de dar uma olhada no nosso canal de notícias, que é o www.agro2.com.br. E vai lá para o Instagram também e começa a seguir a gente. É isso aí. Então, você que assistiu esse episódio até agora, muito obrigado por você ter acompanhado essa prosa nossa aqui, né? Comenta aqui embaixo o que você achou, o que faltou, o que a gente deixou de conversar, que no próximo convite que a gente fizer pro Brunão aqui, a gente vai trazer esse assunto para discutir com ele. E não precisa nem falar para você inscrever no canal, deixar o seu like, seguir aí no Spotify, que a gente trabalha para você. Estamos aqui criando conteúdo e valor para você. Tarefa de casa, viu? Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau.